Olá, estamos começando mais um Febramate Entrevista, podcast da Federação Brasileira das Redes Associativistas de Materiais de Construção. Neste terceiro episódio da temporada 2025 de nosso podcast, conversamos com Caroline Morelli, presidente da Redmac. Ela conta como foi a trajetória da rede, que completa 25 anos de atividades agora em 2025, além de comentar as atividades da companhia em prol do associativismo. Quem comanda o papo é Marlice Aramella, responsável pelo marketing da Febramate. Confira! Bom dia, Caroline. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer muito por aceitar esse nosso convite de participar deste bate-papo. A gente vem tentando marcar esse dia e finalmente chegou. Muito obrigada. Marli, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, poder conversar com vocês. Eu que sou uma fã de podcasts, prometo multiplicar as informações também e eu realmente me sinto muito lisonjeada de poder estar aqui conversando um pouco, representando a Redmac. E a gente está com bastante expectativa com esse bate-papo, porque assim, a Redmac é uma referência no setor de materiais de construção, isso a gente já sabe. Então, para começar, Caroline, conte um pouquinho sobre a origem da rede, quais foram os principais marcos nessa trajetória de sucesso. Marli, agora em 2025 nós estamos completando 25 anos de Redmac e estamos fazendo uma retomada sobre isso, sabe? A gente está com um projeto bem legal que se chama Nossas Raízes, que é justamente para a gente olhar para trás, ver o que funcionou e planejar o futuro. Nós começamos como basicamente uma central de compras. Existia dentro do governo do estado do Rio Grande do Sul um projeto de redes de cooperação. Eles estavam focando e auxiliando, dando estudos, enfim, para quem quisesse fomentar redes de cooperação. Enquanto isso, já tinha um grupo de lojistas que eram muito próximos e que tinham interesse em criar algo. Então, casou o momento daquele grupo de 11 associados com o que o governo do estado estava trazendo e a Redmac, então, nasceu com essa redes de cooperação. A prática de compras conjuntas, ela até já vinha um pouco antes. No início, era tudo mato, né? Lá em 2000... Nos anos 2000 era tudo mato, assim, não tinha, a gente percebia que tinha muita dificuldade em negociações com fornecedores, eles não tinham interesse em atender essas redes, eles não queriam vender para uma associação, eles preferiam negociar cada caso loja a loja, né? Hoje a gente já percebe uma mudança muito grande, é difícil não surgir uma rede que esteja ligada a grandes fornecedores, né? A gente pega as principais marcas do mercado, eles todos atendem as redes que vêm surgindo ao longo desses anos, seja redes associativas ou redes de donos, que eu brinco. Então, a rede surgiu em 2020 como uma central de compras e ela, logo de início, foi buscando novos lojistas, enfim, e começou a se organizar com reuniões semanais, que era obrigatória a presença de todos. Tinha um senso de pertencimento muito grande, porque era assim, era muito cobrado, tem que estar aqui. Desde o início já. Desde o início, muito mais no início até. Isso, nesses nossos debates, nossas raízes, a gente já teve o primeiro encontro no início de abril e a gente até percebeu que hoje há uma expectativa de uma cobrança maior por parte da central, entende? Os lojistas, eles querem que se retome isso, que era muito comum no início. Todo mundo tinha que participar das compras conjuntas, todo mundo tinha que estar toda semana lá participando de reunião, e isso fez com que se criasse uma identidade muito forte. Primeiro passo, então, o surgimento. O segundo grande momento da Redmac foi a determinação de trabalhar a marca. E eu acho que isso foi a nossa principal diferença. Eu digo assim, com um olhar de fora, porque eu não estou da rede desde o início. A Morelli, que é a loja da qual eu faço, que eu sou a atual gestora, eu já sou sucessora, então quem entrou na Redmac foi o meu pai, quando ele era o gestor que tocava a empresa. Eu até brinco, eles brincam que a minha participação ela era nessas reuniões semanais, porque eu estudava em Porto Alegre e a central da Redmac era em Porto Alegre. Como tinha multa para quem não fosse nas reuniões, tipo... A minha obrigação era, tu vai lá e representa a Morelli. Vai lá, Caroline, representa. Isso, representa a Morelli. Mesmo que eu não trabalhava na loja, sabia nada da loja, mas adorava dar pitaco e participar e falar das coisas, mas não tinha nada a ver com o dia a dia da loja.
Mas então lá no início, eu digo de fora com muita propriedade, assim, que foi muito inteligente de parte dos lojistas que conduziram essa parte inicial, a Redmac decidiu ter uma marca forte. Então, começou a se trabalhar muito em cima disso. Toda a captação de verba que existia sempre foi conduzida para sustentação da central e marketing. Marketing conjunto. A gente demorou muito para começar a ter um programa de cashback para os associados, que hoje nós temos, e ele é uma parte assim, nem é tão grande, porque a gente investe em sustentação da marca Redmac, e a gente entende que quando a gente faz isso em conjunto, ela se fortalece. Acho que esse seria o segundo grande momento da nossa associação. Fomos crescendo, conseguindo expandir. A gente chegou a, sei lá, tinha um número de 40 associados. E estava satisfeito ali, porém teve uma saída de um grupo de lojistas fundadores. E isso foi o nosso baque, assim, sabe? O que a gente faz agora? Nisso nos obrigou a pôr em prática um projeto que estava na gaveta, que era a captação de novos associados. Então, a gente lançou a modalidade associado comprador. Expansão já, né? Isso, na expansão. Então, a gente passou pelo começo com a negociação, daí o segundo passo foi a questão de marketing, né? Eu acho que antes da expansão vem muito forte a capacitação. A gente sempre teve treinamentos. A gente tinha um programa de qualidade que era baseado num programa do governo, que era o PGQP, que tinha na Redmac, tinha o Qualificar. Então, a gente sempre teve muito essa coisa de capacitação, de um agente de campo visitando as lojas para ver se as coisas estavam padronizadas, disponibilizar cursos e treinamentos para associado, para vendedor, para gerente. Então, isso tudo venham acompanhando a rede também. E aí vem a expansão, quando a gente teve a necessidade de ir para o mercado. Se criou a modalidade associado comprador, onde tu participa das compras da rede, mas não utiliza a parte de marca, né? Não tem a fachada identificada, uniforme. Até um tempo atrás não participava dos treinamentos, hoje a gente já abre esses benefícios para todos. Isso fez com que a gente tivesse um crescimento grande de lojas, tanto que hoje a gente está com 116 lojas, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Depois disso, começaram outros desafios, como a pandemia, em que a gente conseguiu agir em bloco, a gente conseguiu se manter informado, manter os nossos associados informados. A Central fez um papel muito importante no início de negociar com os fornecedores. No início, antes de virar aquela bolha gigantesca, quando a gente achava que podia fechar, que não ia saber, a Central negociando com os fornecedores, extensão de prazos e coisas assim. Depois, conseguindo ter material, porque tinha um momento que se tu conseguisse receber material, tu já estava feliz. Então, isso tudo também foi um grande desafio que em grupo a gente conseguiu superar. E é isso, assim, a gente vem tentando se modernizar e avaliar e ver o que tem no mercado para melhorar. Dá para ver que nessa sua introdução, que já foi bem completa, que a questão do associativismo ali, que começou com esse cooperativismo, foi fundamental. Vocês tiveram um desligamento de alguns fundadores, mas vocês, em conjunto, conseguiram superar, né? Veio a pandemia e vocês só tiveram uma trajetória mesmo de crescimento. Então, assim, falando dessa questão do modelo associativista, que é uma marca, eu acho, da Redmac, na sua visão, quais são as maiores vantagens desse modelo frente aos modelos tradicionais de rede ou de franquia? Eu brinco que as pessoas sempre têm uma expectativa de comprar melhor quando entram na Redmac, né? E até numa reunião esses tempos, um associado perguntou, tá, mas tu tá vendendo mais depois de ter virado a fachada? Porque eu acho que é isso, é a informação, é a troca de contatos, de referência, é o treinamento, é o estar junto. Isso faz com que a gente venda mais. Às vezes, tu estar em rede, só em rede, pode significar comprar melhor, mas não se transforma em vender mais ou vender melhor. E eu acho que isso é a principal vantagem do associativismo que a gente tem na Redmac. Há uma transparência e uma tranquilidade de tu sentar com o teu colega e trocar informações e falar o que está funcionando e o que não está.
Isso é cooperativismo, isso é associativismo, né? Então, eu acho que essa é a nossa principal diferença. E você tem um feedback da indústria, por exemplo, para eles, quando eu imagino que a indústria procure em vocês, que eles procurem vocês, por causa do nome Redmac, por essa força que vocês têm, não só aí no Sul, mas no restante do país? Ah, sim, tem muitos fornecedores que buscam, porque, tipo, a demanda é bem alta do pessoal da negociação para atender fornecedores, e a gente também sempre tenta ser muito transparente, porque a gente é uma associação, não é uma imposição. Então, às vezes, os fornecedores, eles entram, eles acham que vão estar automaticamente nos 116 pontos de venda. Não, a gente não trabalha com uma obrigação, é um convencimento. Dentro da rede a gente vai te abrir todas as portas, mas tu também tem que fazer a tua contrapartida. Não é como uma franquia, por exemplo, onde tu vai vender para a central e automaticamente vai estar em todos os pontos. Não, aqui tu precisa visitar o associado, tu precisa fazer o teu trabalho loja a loja para ser relevante. Eu tenho alguns dados aqui, e você me corrija, tá, Uhum. Caroline, se eu estiver errada. Que o faturamento de vocês, os últimos dados que eu encontrei, é em cerca de 800 milhões, e vocês estão na 9ª posição entre as maiores varejistas do país, o que demonstra uma gestão extremamente eficaz. Quais práticas internas? Você comentou alguma coisa já sobre a questão da capacitação, negociação e expansão. Se você fosse elencar, então, quais as práticas internas você destacaria como essenciais para alcançar esse patamar que vocês alcançaram? É uma pergunta complexa, assim, né? Eu acho a primeira regra é a gente busca bons associados. A gente brinca que precisa avaliar muito o perfil de quem quer estar dentro da rede Mac. Eu sei que existem grandes redes que não usam marcas, enfim, que tem uma central que negocia e tal, e que é mais fácil entrar. Para a rede, a gente sabe que não é qualquer associado que tem perfil para fazer parte da nossa associação, porque tu tem que estar disposto a compartilhar e crescer. Eu acho que isso vai fazer. Parêntese, aproveitando isso que você está falando, porque já para não deixar passar o momento. Como vocês fazem essa pesquisa para descobrir quem é o parceiro ou o associado ou a loja que realmente tem o perfil da Redmac? É uma coisa que a gente está estudando, reavaliando agora, porque a gente trocou a nosso coordenador de expansão, né? Então a gente tá fazendo essas conversas assim, tem que ser alguém que participe. E isso a gente acabou perdendo um pouco no andar da carruagem, mas está retomando como é que era lá no início. Quem é que se buscava no início? No início se buscava as melhores lojas das cidades, né? Mas não é só a melhor loja da cidade. O lojista, ele tem que ser um cara que participa de Rotary, Lions, CDL, as Acomax, assim, ele tem que estar ligado a entidades da sociedade, ele tem que ser uma pessoa participativa, seja na comunidade religiosa, seja na comunidade empresarial. Então, a gente busca, vamos lá, eu vou em Estrela e vou lá ver o que a tal da Morelli tem de interessante. Ah, tem a tal loja. Ah, mas essa aqui, que tem o Isaldo, que é o gestor, ele é um cara que faz parte da ACI, que era a Associação Empresarial da cidade. Ele é um cara que está lá na diretoria da comunidade católica, que faz isso, faz aquilo. Então, tu já começa, a partir disso, perceber. Esse é um cara engajado. Esse é um cara que Ele busca um crescimento, né? Uma cooperação. Tem que ter uma alma participativa. Isso. Assim, ele quer e não é aquele crescimento só particular, né? Ele está querendo que a comunidade dele cresça. Então, lojas que sejam relevantes na sua comunidade. Às vezes, eu usei até o termo no início, era a maior loja, eu acho, né? Não é a maior, é a melhor, é aquela que. Nem melhor, maior, e são coisas, né, relativas, mas é aquela loja que tem um senso de pertencimento de comunidade, que é relevante na sua cidade, que participa de grupos. Enfim, é isso, acho que eu dei uma. Eu fico horas falando aqui, fica meio. Mas tá ótimo. Mas a gente, então, revendo agora é buscar isso. Então, são lojas que né, tem aquele checklist básico, que está em dia com o governo, né, com seus tributos, que está em dia com os fornecedores, e tu tem aquela busca de números, vamos dizer assim, e depois também tem essa busca de participação do associado, do dono da loja, entendeu? A gente tem que avaliar o perfil do dono da loja, porque é ele que vai
tá ou não imbuído do nosso negócio, é ele que vai levar para frente essa marca ou não. Então tem que ser pessoas que tenham esse interesse em compartilhar e trocar. Então, aí agora eu quis falar mais sobre essa questão do perfil de um lojista, então, mas retomando, você estava falando das práticas internas, né, que você Sim. destacaria como essenciais. Além dessa busca por um associado, uma loja que tenha um perfil da Redmac, quais outras práticas internas? A gente tem essa questão da marca, né, de trabalhar muito a marca, de ser uma marca relevante. Então, além de trabalhar muito o promocional, a gente tem sempre os nossos encartes, a gente também tenta fazer muito o institucional, que isso vai fazer com que as pessoas tenham essa referência, né? E a gente percebe muito isso quando chegam, sei lá, exemplo, construtoras numa cidade. É muito comum um associado começar a atender uma obra grande porque o cara foca em Redmac, entende? Ele, eu vi esse nome, eu sei que tem credibilidade. Então, quando chega alguém novo numa cidade e ele vê uma loja Redmac, ele costuma buscar porque tem isso como uma credibilidade. Então, a gente trabalha forte essa questão de credibilidade. Temos buscado a questão de multicanal, tentar transformar todas as ferramentas que a gente pode disponibilizar para os nossos associados atenderem nos mais diferentes canais de venda. A gente tenta disponibilizar, alguns dão certo, outros a gente ainda está patinando, mas acho que estar disposto a buscar inovação é uma parte que também faz a rede ter essa referência e esse tamanho. A Redmac ela é uma rede aí do Rio Grande do Sul, mas ela está em Sim. algum outro estado? E quantos municípios do estado de vocês? A gente só está no Rio Grande do Sul. O número de municípios eu vou ter que conferir. Eu tenho uma Mas coisa aqui em torno de é, 90 municípios. isso aí, eu não ia conseguir te dizer, eu ia dizer 92, mas vamos ficar com a informação de em torno de 90 municípios e 116 pontos de venda, seja com fachada ou não. Ótimo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da Redmac associada à Febramat. Como é que você vê essa parceria? De que forma essa parceria contribui para o fortalecimento da rede? Vocês são do Sul, mas eu acho que fortalece a rede a nível nacional e também para a profissionalização do setor, né, de materiais de construção como um todo. A Febramat, ela tem condições de fazer coisas que às vezes nós, enquanto associação sozinha, não conseguimos, que é essa construção política que hoje tem sido feita, que eu acho muito importante, de tentar acessar parlamentares para levar as nossas pautas. E eu brinco que a gente está aprendendo isso com a Febramat e tentando fazer agora aqui no Sul também. Então, essa relevância nacional, essa construção com conhecimento, esse intercâmbio com a Alemanha que foi trabalhado nos últimos tempos também é muito importante. Mas o que eu, Caroline, entendo que é o maior ganho é isso que Caroline, pessoa física, faz aqui dentro da Redmac, a Redmac consegue fazer ali na Febramat, que é a troca de boas práticas de outras redes. Então, tem várias ações que a gente conseguiu aplicar aqui no Sul, que a gente viu que são boas práticas que acontecem em outras redes. Um exemplo é o que a gente vai fazer agora, tá? A nossa está marcada para final de agosto, que é a rodada de negócios. A gente vem acompanhando o crescimento desse evento na Rede Erguer. Fomos convidados por eles para estar presente num evento. Ano passado teve uma comitiva da rede que foi lá conhecer, ver, participar, aprender. E esse ano a gente vai implementar a nossa primeira rodada de negócios. Inclusive, Caroline, nosso encontro Febramat, que acontece agora em maio, né, de 21 a 23, nosso foco esse ano vai ser esse relacionamento entre as redes. Então, a gente está colocando como construindo conexões, que é muito importante, né? A gente acha super interessante trazer palestrantes de fora, mas muitas vezes eles trazem uma realidade de outras áreas, né, de outros setores que são importantes, que dá para a gente utilizar dentro de materiais de construção, mas essa coisa do intercâmbio ali, do relacionamento interno e do dia a dia da rede, eu creio que é essencial. Faz toda a diferença. Além da rodada de negócios, tem muitos outros casos que eu venho. Como na rede a gente sempre faz uma sucessão, né? Então, quem assume a presidência anteriormente foi vice-presidente, anteriormente foi parte de alguma diretoria. Então, eu tive a oportunidade de participar de alguns cenários e eu vejo como quando é uma rede falando, nossa, eu tomo nota de muita coisa para tentar aplicar depois, levar para a central, porque eu acho que é onde a gente tem o nosso maior ganho, sabe? É aquilo assim,
é o tete a tete, é aquilo, não, tá aqui a minha prática, eu tô fazendo, olha só, isso aqui funcionou, não, isso aqui não funcionou. Então, eu acho genial vocês tratarem mais disso nesse ano, porque ele é importante, ele é relevante e é o que nos torna maior ainda, né? A Febramat, ela é grande porque ela tem grandes redes dispostas a compartilharem informações, boas práticas, entre elas. E a gente vê assim, aqui como Febramat, que às vezes uma rede que é bem menorzinha, mas ela tem ali uma prática que deu muito certo e que ela pode ser duplicada para uma grande rede. A gente tem visto isso e é muito legal. A gente está com muitas expectativas por enquanto Febramat. Tem um monte de assuntos, que nosso tempo não é muito grande, mas eu quero falar um pouquinho sobre esse prêmio que vocês acabaram de ganhar. Fala um pouquinho sobre mais essa conquista da Redmart. Nós estivemos no ranking das 50 maiores revendas de materiais de construção. Ele é um ranking que quem organiza é a ANAMAR, né? Tem a sua revista, suas indicações. E para nós é uma honra, porque é o nome, nosso nome, que aparece. Tu entende que faz diferença mesmo apostar numa marca, porque tu consegue alcançar patamares que sozinho ficaria muito difícil. Mesmo o ranking de vendas, né, que tu trouxe antes, Marli. Esse também é um número que, quando ele olha para as lojas, para todos os nossos CNPJs, ele entende que a gente é uma grande rede. E isso só funciona porque lá no início se apostou nessa marca, se apostou nessa identidade de se fazer grande. Então, esse da Anamaco, a gente está em 10º no Rio Grande do Sul e 48º no país inteiro. É uma honra. Acho que a rede associativista é única. Terei que dar uma conferida. Eu sei que existem outras modalidades de rede, mas rede que adota a marca e tal é a única. E talvez isso também, as outras redes que estão aparecendo agora também sejam um aprendizado deles. Eles estão pedindo para serem identificados como redes, o que antigamente a gente não via. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente está podendo mostrar. Quando tu olha o número como uma única unidade, ele se torna mais relevante e mais interessante para o mercado. A gente já, no grupo, a gente já deu os nossos parabéns, mas mais uma vez parabenizo vocês por mais essa conquista, realmente muito merecida. E eu quero saber, tem projetos, tem novidades vindo por aí? Temos. Hoje mesmo a gente está com uma equipe, pessoal da Central e um associado visitando a Canton Fair, que é a maior feira que existe na China sobre novidades. E então a gente trabalha com algumas linhas de produtos de marca própria no nosso RD. Os meninos estão lá dando uma espiada no que a gente pode mudar ou melhorar nos nossos produtos. Nós temos a nossa ferramenta de crédito, que também vai sofrer algumas mudanças. Hoje ela é exclusiva para crédito de material de construção, que é o Pilacred, que também é um case bem bacana de sucesso. Temos a sequência do Nossas Raízes, que é um encontro bem interno da Redmac, mas que a gente está percebendo a importância de sentar e refletir sobre a nossa caminhada e nossos passos para frente. E a partir disso a gente consegue ter muitos outros projetos, outros lançamentos. A gente tem algumas remodelações fazendo do Loja Mais Parceira, que é o nosso programa de cashback para os lojistas associados, que a gente está mudando para tornar mais atrativo também. Enfim, sempre aparecem coisas novas por aí. Não pode parar nunca, né, Carolina? Não, Porque vai evoluindo muito também, né? Isso. O varejo, enfim, essa concorrência com os grandes também, né? Os grandes atacadistas. E até, Marli, uma coisa que eu acho que é importante ressaltar aqui, porque esse material ele vai para as outras redes, né? A gente tem percebido que apostar na Central, numa boa gestão, qualificar esses profissionais que estão ali, isso dá resultado também, sabe? A gente teve algumas mudanças nos últimos anos de gestor, enfim, e como é importante tu ter uma pessoa qualificada, que traz ideias, que traz desafios novos para os associados. Então, essa profissionalização da Central, às vezes a gente deixa o associado fazendo, mas o associado não tem o tempo. É muito importante a presença do associado, mas nós temos que tocar os nossos negócios, né? A gente precisa ter gente pensando, propondo, negociando pela rede, focada só nisso.
e a gente vem tendo essa mudança e percebendo que dá resultado. Em geral, pessoas que têm mais, não que sejam mais capacitadas, mas que têm mais conhecimentos técnicos mesmo, né? Para estar Isso. fazendo esse tipo de negociação, de trazer novas ideias. Sim, apostar em profissionais qualificados pode dar bons resultados. Assim, se alguém está reavaliando a gestão da sua rede, dá uma conversada, troca informações sobre redes que têm profissionais qualificados. Eu acho que às vezes todo mundo tem orçamento, né? E o orçamento não é infinito. Então, às vezes a gente quer segurar aqui, quer segurar ali, talvez ter uma equipe interna qualificada seja o maior investimento que uma rede pode fazer. Eu acho que a gente, enfim, a gente pincelou um pouquinho do que poderia ser um monte de informação que você tem para trazer para a gente. Antes de encerrar, eu queria, assim, você tem alguma mensagem que você gostaria de passar para os empreendedores do setor que desejam crescer, inovar e talvez até entrar para uma rede como a Redmac, ou mesmo se associar à Febramat? Você já falou um pouquinho aí, você já deu uma pincelada aí nessa capacitação, nessa profissionalização, né? Mas tem algo mais que você queria deixar? Eu acredito que um lojista que esteja pensando em se associar, a mensagem é: vale a pena porque tu começa a perceber coisas diferentes, a ter noções diferentes, sabe? Quando tu senta com alguém, tu pode trocar uma informação genuína e boas práticas, e as más práticas, sabe? Às vezes até para tu não te sentir tão mal, assim, tô com um problema, a gente sabe um dos problemas hoje que existe grave é mão de obra, né? Daí às vezes tu tá aqui deprimido, não consigo contratar gente, tá uma dificuldade, aí tu começa a entender que não é um problema só teu, não resolveu, mas ao menos tu não ficou tão mal assim, sabe? Não, então é isso, assim, é um senso de pertencimento, sabe? Acho que essa coisa de comunidade que existe dentro das redes vale a pena. Se alguém está na dúvida se vale a pena ou não entrar numa rede, eu digo que na Redmac a gente tem esse senso de pertencimento e de colaboração que é muito grande e que te ajuda a pensar maior. Você acredita que, só pegando um ganchinho aí, que as redes, sem esse associativismo, o futuro é incerto, dá para seguir sozinho, os lojistas conseguem sozinhos ou não? É muito importante essas parcerias, essas redes mesmo que dão todo esse apoio. Eu acredito, sim. Dá, com certeza dá, mas talvez tu não vá tão longe, entende? Tem uma frase que a gente usa, uma vez a gente viu num muro de rua, e a gente adotou ela porque é isso, o associativismo é isso. Sozinho tu pode até ir mais rápido, mas em conjunto tu vai mais longe. Caroline, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada mesmo, você se dispôs, deixou um tempinho aqui pra gente, e agradeço e espero que a gente tenha outras oportunidades. Obrigada, Marli, foi um prazer. É uma grande honra poder estar aqui conversando com vocês e falar um pouquinho sobre a rede, sobre negócios, sobre a Febramat e a importância que tem isso também nos nossos negócios, que às vezes a gente nem está sabendo, mas é bom saber que tem gente brigando pela gente, trazendo novas práticas, mostrando um mundo melhor. É isso aí, nosso bate-papo com a Caroline Morelli, ela é a presidente da Redmac. Se alguém quiser e ficou mais interessado nesse bate-papo, quiser conversar, pode entrar em contato com você? A gente acredita que as conversas são os que nos tornam melhor. Então, daqui a pouco alguém ouviu uma coisa aqui, achou muito legal, e quando a gente vai sentar e vai conversar, percebe que pode ser muito melhor. Então, é só chamar no telefone, o telefone do pessoal da Central, estamos à disposição para o que precisar. Maravilha. Caroline, muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, Marli. Você ouviu o Febramat Entrevista? Para mais informações sobre o mercado, acesse nosso site www.febramat.com.br e siga-nos nas redes sociais. No site você também conhece as vantagens de ser uma rede associada ou indústria parceira. Na Febramat, a ideia é associar para fortalecer. Some força conosco. Até o próximo episódio.